Começou a gravar. Então, eu estou bastante otimista, porque eu acho que isso vai ajudar muito no processo de inclusão. Legal, Cissa, obrigado pela resposta. E agora eu fiquei com uma dúvida, com algumas, inclusive, na tua fala, mas eu queria complementar com uma pergunta. Por que que numa mesma escola, por exemplo, salas de aula têm comportamentos diferentes? Isso está no educador? Isso está nas crianças? Onde precisa fazer o ajuste fino? Está no educador, Léo. Assim, o maestro de uma sala de aula é o professor. Então, a gente vê, às vezes, numa escola, um diretor super engajado no quesito inclusão. Se o professor não quiser, a inclusão não acontece. E, ao contrário, a gente também vê. Às vezes, um diretor que não está engajado na inclusão, eu, às vezes, entro numa escola para fazer a formação a contragosto do diretor, e aí eu encontro professores extremamente engajados, querendo fazer, tem muita ferramenta disponível, tem muita gente querendo ajudar nesse processo, tem famílias com muita disposição, não é que são professores, a inclusão é um processo complexo, não é uma coisa simples, mas quando o professor ele faz esse movimento, e eu acho que uma comprovação disso é o próprio Prêmio para Todos de Inclusão Escolar. A gente foi agora para a nossa edição do prêmio, acabamos de divulgar os nossos ganhadores, e mais uma vez nos surpreende, porque os ganhadores são de escolas, de lugares, às vezes que a gente tem dificuldade para entregar o prêmio, essa escola então às vezes aquela ideia de que precisa de muito recurso, precisa de muito dinheiro para fazer a inclusão, quando a gente vê, e os jurados, que são todos da Unicamp, da USP, quando vão fazer a seleção, eles não sabem de onde são os professores, porque, obviamente, a gente não revela nome local. Então, assim, as ações que têm sido premiadas nessas 3 edições são ações de escolas que não têm recursos, e a gente vê que o que faz a diferença é aquele professor que quer fazer. Legal, Cissa, obrigado. É realmente importante, porque isso a gente vê no mundo corporativo também, né? Às vezes a empresa quer implementar alguma coisa e a equipe não acompanha ou vice-versa, né? A equipe está super disposta e a empresa não combina com isso de alguma forma. Então, é super legal que você tenha trazido essa visão e essa clareza toda na tua fala. Obrigado demais. Eu queria perguntar para a Nadine agora, Nadine, você tem uma startup que tem tecnologia, é uma ferramenta para promover inclusão. Eu queria que você contasse para a gente também, e depois, Bruno, eu vou repetir a pergunta para você aqui, tá? Então, como vocês enxergam essa adaptação para os alunos da educação especial durante essa quarentena, esse isolamento que a gente está vivendo? E, mais do que isso, além, obviamente, dos apps de vocês, né, da Nadine e do Bruno, que outras ferramentas vocês sugerem para educadores e pais para deixar mais suave esse processo todo que a gente está vivenciando? Olha, Léo, eu puxando um pouco do que veio da fala da Cissa, né? Eu acho que é muito por aí a questão o olhar que a gente precisa ter para a inclusão, independente da questão da quarentena ou não, é esse olhar mais individualizado, onde quando eu tento que todos os meus alunos de alguma forma aprendam, eu forneço abordagens diferentes e eu consigo incluir todo mundo, e não só quem tem alguma necessidade especial, mas incluo todos os alunos. Então, é um olhar bacana a se ter. E é essa mudança de mentalidade que a gente vem buscando. Então, por exemplo, o que a gente percebe, o que a gente trabalha muito é em dar esses instrumentos para os professores que muitas vezes não tiveram acesso, até porque o currículo muitas vezes não os prepara para esse olhar mais inclusivo. Então, a gente traz ferramentas para facilitar. Na Donlexia, a gente, por exemplo, trabalha no processo de início de alfabetização, trazendo a consciência fonológica, ativando a consciência fonológica através de um jogo, que para as crianças é muito divertido e para o professor é transparente, no sentido de que ele não precisa se preocupar em preparar aquilo, e ele tem como resposta todo um acompanhamento dos alunos, uma identificação de dificuldades de uma forma extremamente facilitada, em tempo real e tudo mais. Então, o que a gente está pensando agora, no momento que a gente está vivendo, a gente
cada vez mais está tendo que buscar esse tipo de ferramenta, quer dizer, isso se explicita no meio virtual, quando a gente começa a dar aula à distância, para resolver a questão do distanciamento, a gente percebe que dar aula à distância não é simplesmente colocar um professor falando aqui, passando essa informação para o aluno, mas que a gente precisa repensar o plano de aula em termos de qual que é o meu objetivo para aquela aula e que ferramentas a internet, em termos de aplicativos ou de outras coisas, me fornece que eu possa atingir aquele meu objetivo. Porque só o professor falando aqui durante 1 hora, 2 horas, o que a gente tem visto são os alunos dormindo enquanto estão assistindo as suas aulas, ou uma sobrecarga que tem acontecido muito grande de trabalhos, e aí para ir para os alunos com alguma necessidade especial e que necessitam de inclusão, muitas vezes está sendo uma sobrecarga, inclusive para os pais em casa, né? Porque então o professor dá muito trabalho para ele fazer, para tentar resolver a questão da carga horária, ou enfim, da carga didática, do conteúdo pedagógico que precisa ser fornecido, e isso sobrecarrega porque não tem um acompanhamento, não tem alguém que esteja ali acompanhando aquele aluno ou dando na abordagem que seria adequada para ele. A gente tem ferramentas disponíveis hoje que facilitam a vida de todo mundo, desde leitores de texto, a opção de você gravar áudios para os seus alunos e encaminhar isso para aqueles alunos que têm uma dificuldade de leitura, seja por uma questão de visão, seja por uma questão de dislexia. A gente tem uma série de jogos ou de aplicativos que tornam o aprendizado mais lúdico, que podem estar sendo usados, e esse é um momento especialmente propício para a gente falar de uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, que é o modelo de sala de aula invertido, onde você primeiro dá o conteúdo e depois você traz para a aula para discussão e para conversa e para análise daquele conteúdo. E esse momento de virtual, ele é um momento mais propício para isso, quer dizer, a gente poderia fornecer esses materiais para os alunos em diversas formas, na forma de vídeos, de áudio, de conteúdos escritos, porque daí eu entrego em vários formatos, eu atendo os meus vários perfis de aluno, né? E depois eu trago isso para discussão, que fica muito mais rico e muito mais interessante, e o aluno não dorme enquanto está assistindo a aula. Então, eu acho que passa por esse repensar, é um repensar que esse momento ele deixa mais assim, né, na vitrine, jogou os holofotes em cima disso, mas que a gente tem que levar isso para depois, quando esse retorno ao presencial acontecer, porque daí eu realmente consigo abraçar um número maior de alunos, né? E como a Cissa falou, é muito uma coisa da vontade e de preparo mesmo, né? E a gente vê que preparo também depende de vontade, porque tem muita informação, tem muito conteúdo e tem muita ferramenta por aí disponível. Se eu tenho vontade, eu vou atrás, eu vou encontrar e vou me utilizar disso para minha sala de aula, né? Muito por aí. Legal. Eu acho que, juntando um pouco do que você e a Cissa falaram, né, essa digitalização, essa virtualização da aula aconteceu, eu tenho dito, na dor e não no amor, como poderia ter sido, né? Foi meio na porrada, ou está sendo meio na porrada. Claro que é ruim, mas também vejo que a gente mudou o status quo, né? A gente já não tem mais realmente a mesma realidade. E aí ferramentas como a Donlexia, como a Fofu e diversas outras que realmente podem aí auxiliar nessa inclusão, né, ajudar essas crianças que têm essas necessidades mais específicas para explorar melhor seu aprendizado, talvez elas permaneçam, ou deveriam permanecer mesmo com as aulas voltando, né? A gente ganhou um ferramental muito novo, meio na porrada, mas ganhamos, né? Então pode ser realmente muito bom, e acho que fica aí o pensamento para os educadores todos, de quando as aulas voltarem, permanecerem utilizando as ferramentas que estão dando certo nesse período aqui, né? Bruno, eu posso repetir a pergunta se você quiser, ou você se lembra dela? Eu queria ouvir de você, porque vocês dois, né, Nadine e Bruno, estão no dia a dia do digital, das ferramentas que já estão há bastante tempo ajudando as crianças, os educadores e as famílias, obviamente, né? Então, se você puder contar para a gente aí como você enxerga essa adaptação para a educação especial durante esse isolamento e as ferramentas que podem ser usadas agora e depois para as nossas crianças e para os professores, né?
Legal. Então, acho que quando a gente está olhando para essa adaptação que a gente está tendo por causa da quarentena, a gente eu tenho um olhar assim que a educação especial ela sempre teve alguns aspectos um pouco mais com alguns cuidados extras que a gente tem que ter em cima, além da educação tradicional. Então, eu acredito que os desafios são muito parecidos com a educação tradicional, no sentido que a escola ela não é só um lugar de aprendizado, ela também é um lugar de convívio social, de criação de rotinas e de que se cria um framework onde a criança vai estar preparada para esse ensino. Então, quando a criança está fazendo esse processo de casa, é muito importante o papel do pai, junto com o apoio dos educadores ou dos terapeutas que estão fazendo acompanhamento da criança, para criar um ambiente que seja propício para isso, através de rotinas e talvez algumas ferramentas que possam, inclusive, ajudar a criança nesse processo de aprendizado. A gente acredita muito no modelo Ages na Fafu, né? A gente trabalha muito com jogos, atividades lúdicas. É muito importante evitar o comodismo nesse momento de deixar a criança na mídia passiva. Para o aprendizado da criança é muito importante trazer a parte de geração, que a gente trabalha com o modelo Ages de neurociência. Então, a gente trabalha com atenção, geração, emoção e espaçamento da criança durante o aprendizado. Isso é muito importante. Os jogos, atividades lúdicas e o papel do pai durante essa aplicação das atividades, eles são essenciais para trazer a criança na interatividade, na parte do emocional, seja no espaçamento do pai estar fazendo todos os dias e também na área de atenção, que é importante reservar um momento do dia para fazer as atividades, né? A gente trabalha muito com os terapeutas, então a gente vê muito as atividades da terapia. E o papel do pai, que sempre foi importante nesse momento, ele é essencial para que a terapia e a educação dê continuidade. São eles que vão trazer na rotina da criança esse ponto de entrada para essa educação. Que nem a Nadine falou, a gente tem as nossas plataformas, né? Acredito que a Nadine ele segue uma linha parecida, muito mais na área da educação, a gente um pouco na área de terapia, na área de fonoaudiologia ou psicologia de crianças com autismo ou síndrome de Down. Os aplicativos, principalmente quando eles não são mídia passiva, eles vão ajudar muito nesse período. Os jogos, eles vão ajudar a trazer atividades guiadas para as crianças realizarem, que tem início, meio e fim. E eu acredito que uma das coisas que os pais podem estar trabalhando bastante nesse período é de estar trabalhando com alguns períodos mesmo da rotina que ele vai estabelecer alguns minutos por dia e garantir que a criança esteja sendo estimulada diariamente. Aqui a gente fala um pouco na nossa expertise que está mais na área de 2 a 6 anos de vida, que são as crianças menorzinhas na educação infantil, não tanto na educação mais fundamental. Legal. Bruno, eu tinha uma outra pergunta aqui que eu ia fazer depois, mas eu vou aproveitar o gancho aqui. Você falou um pouco aí das terapias, né? Antes de perguntar para o Doug, eu queria perguntar para você, então, sobre uma dica aí para pais e mães. Eu tenho conversado também um pouco com pais e mães, além de escolas, né? Sobre as terapias, os atendimentos, e ouvido deles as dúvidas sobre terapias e atendimentos que estão acontecendo de outra forma, né? Qual que é a tua sugestão para isso? E antes de você responder, eu queria pedir para que as pessoas, por favor, mandassem suas perguntas aí no chat para a gente também poder aproveitar o conhecimento do pessoal aqui, tá? Tá, legal. Então, eu estou reformulando. Eu estava prestando atenção também na pergunta da Flávia. Eu podia responder rapidinho a pergunta da Flávia, que ela fez uma pergunta diretamente aqui. Claro. Ela fez a pergunta aqui, né? O papel dos pais é muito importante, mas o que fazer quando são muitos filhos para dar conta, né? É muito difícil, principalmente na educação especial, que nem a Nadine, vocês falaram, é importante dar atenção individual para cada criança, né? A gente não dá para generalizar, e acho que é até uma das dificuldades de educadores tradicionais, porque não dá para só trazer um framework pronto, você tem que realmente adaptar a terapia para as crianças.
A gente promove muito a ideia de trazer o lúdico e as brincadeiras para as crianças no meio do aprendizado. Isso ajuda a manter elas focadas. No caso da Fafui, a gente vê isso em outros aplicativos, eles ajudam a trazer as crianças juntas. Então, se a diferença de idade não for muito grande entre os seus filhos, é possível você engajar eles no mesmo tipo de atividade para que eles possam também fazer essa outra parte que eu falei, que às vezes está faltando durante a quarentena, que é a socialização, que tem que tomar muito cuidado nesse sentido, porque as crianças, se elas têm outros irmãos, nesse caso, acho que até ajuda bastante nesse papel, porque elas podem fazer esse papel essa atividade junto com outras crianças, e isso vai ajudar a promover o aprendizado delas. Até algumas dicas gerais, a gente está trabalhando, eu vejo que muitas outras empresas que trabalham com aplicativos e desenvolvimento infantil, a gente trabalha muito com a criação no nosso Instagram, por exemplo, de dicas para os pais seguirem no dia a dia e atividades para que eles possam imprimir e utilizar com as crianças. Então, às vezes é um jogo de tabuleiro, utilizar um pouco da criatividade, daí a internet tá aí para isso, né? Seja nosso Instagram, o Google, diversos sites que têm diversas dicas de atividades para realizar, que com, às vezes, alguns materiais de casa você consegue fazer essas atividades com as crianças, e quanto mais manual e lúdico você mantiver, mais fácil de manter a atenção da criança durante esse período. Legal, Bruno, obrigado. Eu acho que isso combina, boa parte do que você falou também combina muito com o que a Nadine e a Cissa já trouxeram para a gente também, né? Inclusive falando em aulas invertidas e tudo. Doug, eu vou fazer uma outra pergunta que chegou aqui agora no chat da Simone, que é a seguinte: sabendo das dificuldades da criança com deficiência intelectual, com foco e concentração, como trabalhar online com elas? E uma outra pergunta é sobre o excesso de tecnologia não ser benéfico. A criança tende a se fechar no mundo e viciar principalmente aquelas que têm dificuldade de linguagem, e como equilibrar essa coisa toda? A primeira pergunta, como você vai trabalhar foco e atenção, né? Eu acho que todas essas questões de inteligência relacional, de inteligência emocional, elas precisam ser exercitadas como músculos são exercitados mesmo, com paciência, com tempo, exigindo um pouco desse aluno, dessa criança, dessa pessoa. Então eu quero crer que nesse momento online a gente muda o cenário, a gente muda a perspectiva, mas a educação e a aprendizagem elas continuam a mesma. Eu faço uma crítica ao termo, né, apenas a palavra educação à distância, porque a educação pode ser aonde você quiser, se a aprendizagem for ativa. Se a pessoa estiver aprendendo, se a educação ela é à distância, ela é perto, ela é do lado, se ela aprendeu autodidaticamente, ou se teve tutores ou não, é apenas um formato para gerar uma aprendizagem ativa. Então, se você quer gerar uma aprendizagem ativa em foco, existem sim coisas na internet, empresas que têm essa questão de inteligência relacional. Mas o principal acho que foi a Nadine ou a Cissa que falou muito de um plano. Eu acho que um planejamento bem feito e bem colocado é um tesouro. E muitos professores, infelizmente, não valorizam tão bem o planejamento e não conseguem passar para os pais a importância de ter esse planejamento na mão, como uma ferramenta ativa para benefícios dessa criança, desse aluno. Eu acho que quando você tem um plano que você consegue ter... Eu estava conversando até com uma professora agora, de um município distante, onde eu dou consultoria, e ela estava falando que porque o meu aluno, poxa, me dá uma dica, o meu aluno é assim, assado, o meu aluno não escreve, o meu aluno não lê, o meu aluno não isso, não é isso. Aí ela falou assim, 1 hora, né? Tô crescendo aqui.
Aí eu falei assim, olha, mas o que ele sabe fazer? Essa é a primeira pergunta que ele tem que fazer. O que ele não sabe, tudo bem, esse é o nosso papel. Né? Agora, o que ele sabe fazer, a gente pode partir daí para começar a dar um passo. Então, a gente está muito preocupado que o aluno não tem foco. Mas será que a gente está preocupado no que o aluno tem foco? Porque, geralmente, no que o aluno tem foco, é uma coisa que não me desagrada. É o Pokémon, é o Pikachu, é uma coisa muito de tecnologia que, não é para mim. Eu queria mesmo que ele ficasse 4h30 sentado numa sala de aula ouvindo o professor falar e não desse trabalho. Então, no que o aluno tem foco? E vamos recuperar daí, da onde o aluno tem foco, atenção, mínimo que seja, e começar a trabalhar daí. E a outra pergunta fala sobre excesso, né? Excesso de tecnologia. Olha, eu acho que a palavra equilíbrio, ela tem que ser o nosso horizonte sempre a alcançar. Porque, assim, não vou dizer que eu também não erro. Eu tenho um bebê que fez 8 meses essa semana e eu boto ele para ver lá a galinha pintadinha para poder dar o remédio, para poder tomar o meu café, porque eu preciso desses 10 minutinhos para tomar um café e poder cuidar dele. Então, não vou dizer para você que assim, não use ou use. Eu nunca falo ou uma coisa ou outra. Eu acho que esse discurso ele é burro, desculpa até a palavra pesada. Eu acho que é equilíbrio, é esse e esse. Não é usar o tablet e deixar de usar a massinha. Vamos juntar o tablet e a massinha? O que a gente pode criar junto? Eu estava vendo um canal no YouTube essa semana que estava ensinando a fazer várias coisas legais. Aí eu estava pensando, poxa, ele está fazendo uma coisa artesanal, mas está ensinando pelo YouTube. Então, quer dizer, é sempre o equilíbrio. É você saber dosar, é saber falar para o aluno que tem hora para televisão, tem hora para o YouTube, tem hora para tudo, mas tem hora para você ir lá correr na rua, tomar um sol. Não nesse momento, pelo amor de Deus, tá, gente? Fica em casa, hashtag fica em casa para todo mundo. Mas tem um momento de você ir ali no quintal rapidinho, tem um momento de você correr, tem um momento de você fazer uma atividade. E eu também não gosto desse discurso de que assim, o aluno está no tablet e não está interagindo. Não, ele está interagindo com outras pessoas, que talvez sejam mais interessantes para ele. Então vamos investigar por que ele está interagindo com as pessoas do tablet e não com as pessoas daqui. Então, eu sempre refaço essa pergunta para entender. E sim, vamos melhorar isso? Vamos equilibrar? Ótimo, esse é o meu posicionamento, equilíbrio. Vamos usar o tablet, vamos interagir com as pessoas lá do jogo do videogame, mas também vamos interagir dentro de casa, vamos conversar com a pessoa pela janela, vamos fazer aviãozinho de papel, mas também vamos criar jogos digitais. Eu acho que o equilíbrio é fundamental. Muito bom, obrigado, Doug. Léo, posso complementar? Por favor, Cissa. Concordo 100% com tudo que o Doug trouxe. Eu vi que o Leandro tinha acrescentado aí na pergunta da Simone, e talvez o que as pessoas queiram é uma coisa mais prática nesse momento. Então, como eu tenho 3 filhos e um com deficiência, eu vou me permitir agora responder como mãe do que eu estou fazendo, né? E aí o Leandro está dizendo, é isso. Então, Leandro, eu acho que se a tua escola é uma escola pegando o modelo tradicional e tentando colocar ele, no momento pandemia, para dentro de casa, aí realmente vai ficar difícil, porque nenhuma criança consegue, com deficiência ou sem deficiência, ficar das 7 da manhã ao meio-dia ou de 1 da tarde às 5 da tarde em frente a uma tela ouvindo um professor. Aliás, nenhuma criança não, nenhum de nós, né? Ninguém vai dar conta disso. Então, esse é aquele que não entendeu que é uma mudança de paradigma e que acha que você pode botar um modelo, entendeu? Dentro de uma outra, uma coisa redonda, dentro de uma coisa quadrada e que vai ficar tudo certo. Não vai. Então, nesse modelo, realmente, desculpa, é um pouco difícil. Mas, quando a gente fala de um modelo, efetivamente, usando a tecnologia, né, a favor da aprendizagem, como o Doug estava falando, aí sim a gente começa a pensar em ações que a gente vai conseguir até facilitar para uma criança com deficiência, e inclusive deficiência intelectual. Por exemplo, todas as aulas deveriam estar sendo gravadas e sendo disponibilizadas para a família. Então, muitas vezes, uma criança como o meu mais novo, que tem dificuldade de ficar assistindo 15 minutos de um vídeo, eu tenho a possibilidade de parar
entendeu? Colocar alguma coisa no meio, até para ele se levantar, para se movimentar e falar, agora vamos voltar. E aí a gente volta para o vídeo, entendeu? Então, Leandro, isso são dicas práticas para a gente conseguir trazer essa tecnologia para nosso favor. E aí, de novo, pensando no momento pós-pandemia, como o Léo falou, se a gente pudesse usar depois essa tecnologia e ir trabalhando com esses formatos com os alunos, a gente conseguiria. Estou vendo o Doug pedindo uma coisa a mais para falar antes, Doug. E aí vocês falaram do planejamento. O planejamento maior, né, que por lei, inclusive, toda criança em situação de inclusão é obrigada a ter, eu costumo chamar de Rivotril do educador. E eu acho que os educadores têm uma resistência a esse planejamento enorme, e o dia que eles entendem e começam a usar, todo mundo se acalma. Família, educador, criança, porque aí a gente entende para onde a gente está. Se eu não tenho norte, eu vou ficar andando para qualquer lado. Então tem esse planejamento maior. Mas talvez nesse momento agora, não exista esse planejamento, ou esse planejamento esteja mais complexo de a gente, acessar, mas a gente pode fazer um planejamento menor dentro da nossa casa. Eu acho que isso é uma outra dica que ajuda muito. Então, estabelecer essa rotina, ter esse engajamento dos pais, como a Simone está falando, se puder, essa troca dos pais com a escola, que vem sendo tão fortalecida. Então, de novo, essa imagem para mim de que os muros caem da escola, proporcionando maior entrada dos pais, entendeu? E maior acesso desses professores às famílias e um diálogo maior, proporciona que a gente tenha um trabalho como, ao meu ver, deveria ser educação. A 4, 6, 8, 10 mãos, incluindo as mãos dos outros alunos, incluindo as mãos do próprio educando. Então, assim, a gente começa a entender melhor, mas um novo paradigma da educação. Eu acho que, quando a Nadine falou, isso para mim ficou muito claro, é um novo olhar. Então, eu acho que a gente precisa tentar se desprender dos nossos olhares, arcaicos, para a gente entender esse novo modelo. Acho que é isso que eu queria. Doug, por favor. Só para contribuir, um segundinho só. A Cissa falou de técnicas, né? Eu vejo muito a técnica Pomodoro, né, para as pessoas que estão querendo estudar e fazer, né? Por que não adaptar essa técnica Pomodoro para uma técnica Pomodoro de aprendizagem, né? Você vê, cara, quanto tempo o filho da Cissa, de repente 15 minutos é o tempo que ele deu para dar uma parada, levantar e ter um tempo. E essa é a importância do plano. Esse é um plano ativo que dá certo, né? Eu vejo, poxa, 10 minutos para o meu filho é excelente. Fez 10 minutos, levanta, vai fazer uma atividade sinestésica, depois volta, fica mais um tanto. É fazer a técnica Pomodoro para crianças, né? Adaptar essas técnicas de foco e atenção para a aprendizagem, né? A favor da aprendizagem. E tem alguns aplicativos que também ajudam nisso. Tem um chamado Forest, que para afastar a criança um pouco do computador e do celular, né? Também é uma estratégia. Já falei. Legal, queria só pontuar aqui o que é a técnica Pomodoro. Ela fala algo como você se foca por 25 minutos, descansa 5 minutos, mais 25 minutos de foco total, 5 minutos de descanso, mais 25 minutos de foco, mais 5 minutos de descanso, mais 25 minutos de foco e depois 20 minutos de descanso para você recomeçar o ciclo, tá? Só para colocar todo mundo aí na mesma página. Nadine, por favor. Não, só queria complementar, Léo, que a gente falou bastante de plano, né? E por que a gente fala bastante de planejamento? E o planejamento, ele serve na educação especial e ele serve para a classe como um todo, que eu vi que teve uma pessoa que perguntou aqui, o Rafael perguntou, como é que eu faço uma classe com 25 alunos? Se eu tenho um planejamento de aula, eu sei qual é o meu objetivo com aquela aula. E eu posso ter vários objetivos, né? Eu posso ter um objetivo conceitual, um objetivo atitudinal da criança, enfim, eu posso ter vários objetivos ali. Mas se eu conheço o meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Isso ajuda, neste momento, para o professor, também para os pais em casa, se eles sabem qual que é o objetivo, eles conseguem conduzir o filho, ou ajudar o filho nessa condução muito mais fácil. Fazendo uma metáfora, se eu quero a história, né, de muitos caminhos levam a Roma, ou todos eles levam a Roma. Se eu sei que o meu objetivo é Roma, eu sei que se eu quiser ir rápido, eu vou de avião, se eu tiver mais tempo, eu posso ir de navio, se eu quiser, enfim, eu posso pegar estradas mais tortas, ou eu posso pegar caminhos mais retos. E isso vai depender do tipo, né, da criança, da forma de aprendizado da criança, e eu posso oferecer o mapa desses
dessas possibilidades de caminho, mas desde que eu entenda qual que é o meu objetivo. E se eu entendo qual que é o meu objetivo, ainda tem um adicional na questão do plano. Porque se eu tenho um planejamento, eu sei o objetivo, e eu posso chegar lá no final, posso e devo chegar lá no final e verificar se o meu objetivo foi alcançado. E se ele não foi alcançado, quanto mais curto for esse período de eu checar, mais fácil eu tenho de resolver uma questão que ficou para trás para aquela criança, para aquele aluno, e resgatá-la de volta, né? E só completando para o Rafael em relação a uma classe de 25 alunos, se eu trabalhar no modelo tradicional, onde o professor vai lá na frente e fica falando, ou hoje em dia no mundo, né, no nosso período de distanciamento social, onde o professor fica via qualquer sistema de videoconferência falando e o aluno ali só ouvindo, eu realmente não vou conseguir endereçar essas questões. Agora, se eu trabalho com trabalhos de grupo, se eu trabalho com projetos, se eu trabalho com outras coisas, eu permito que a habilidade de cada um, que foi o que o Doug falou, o que cada um sabe, né? O que ele já sabe. Então, eu permito que o que ele já sabe aflore e que eu possa ir puxando ele por essa questão e valorizando esse lado, que é a habilidade da criança, e compondo aquelas coisas que são difíceis, né? Agora, se eu me manter no modelo tradicional, realmente eu não vou conseguir dar conta de 25 alunos nunca. Bruno, por favor, quer complementar? Isso, até queria complementar, o pessoal está perguntando, né, quais outras técnicas realmente a gente pode usar no dia a dia. A gente vê uma ferramenta muito usada com o autismo, que é a prancha de rotina, que eu acredito que durante a quarentena ela pode ser utilizada muito com crianças com necessidade especial, que basicamente é muito divertido quando o pai pode criar e fazer, dependendo da capacidade cognitiva da criança, lógico, ele pode criar essa rotina com a criança para que ela possa já entender o que vai estar por vir e já ter meio que pré-organizado e pré-comprometido alguns momentos do dia para que a criança entenda que agora é hora pode ser até problema de rotina geral, de hora do banho, hora de um exercício, ou hora de fazer um estudo, ou fazer alguma atividade de uma terapia. Então, a prancha de rotina ela pode ser utilizada aí junto com outras técnicas, o próprio Pomodoro poderia entrar nesse sentido. Eu acredito que o Pomodoro aí para crianças talvez um pouquinho mais velhas, a gente costuma olhar mais 2 a 6 anos, né? Mas eu acredito que a prancha de rotina é uma ferramenta que a gente vê dar muito certo com os pais que aplicam ela no dia a dia. Muitas vezes utilizam a versão impressa, que você consegue, durante o dia, a criança vai passando as atividades que ela já fez e vai acompanhando o que já aconteceu e o que vai acontecer no dia dela, e no próximo dia começa de novo. Então, ajuda muito na rotina do dia a dia, que na quarentena a rotina de todos nós foi quebrada, né? Então, garantir à criança o entendimento dessa rotina é essencial para que ela mantenha o aprendizado nesse momento, né? A Trissa, que é a minha sócia, está me lembrando aqui que tem no Instagram, no nosso Instagram, uma prancha de rotina gratuita que a gente criou junto com outros materiais também. Legal, muito bom, Bruno. Ouvindo aqui, tem uma colocação aqui da Simone falando que os pais enlouqueceram, deixa eu achar aqui que sumiu, mas que os pais enlouqueceram, é verdade. Eu tenho conversado, como eu disse, com muitas escolas e com pais também, e ouvindo o que vocês 4 estão dizendo aqui, me parece que as escolas, os gestores, educadores, estão com a faca e o queijo na mão. A gente está, obviamente, num momento de adversidade, mas, ao mesmo tempo, as pessoas obrigatoriamente estão se abrindo a novas ferramentas, e as pessoas que eu digo, incluindo os pais, e olhando para sala de aula invertida, olhando para planejamento, olhando para essas necessidades que vocês estão pontuando aqui, oportunidades que vocês estão pontuando aqui, eu começo a ver que pegar esse desespero, entre aspas, aí dos pais, né, esse ficar perdido dos pais em casa com as crianças e rotinas novas e tudo mais, e essa adequação de se planejar, de sala de aula invertida, de organizar um pouco mais o que você vai fazer, vai ajudar a entrar numa rotina na casa automaticamente. Então você consegue acalmar talvez as ansiedades dos pais, ao mesmo tempo que você parte para
cuidado, digamos assim, ou para uma eficácia maior no aprendizado individual, que eu acho que é outra coisa que eu tenho visto do lado da tecnologia, né? Essa individualização da aprendizagem, que eu acho super difícil de fazer, obviamente, mas também é algo que é muito positivo quando se consegue fazer. Tem tecnologia que já ajuda, mas olhando para o que os 4 convidados aí em algum momento acabaram falando, eu acho que tem formas talvez menos tecnológicas, mas que consiga pelo menos iniciar esse processo aí de olhar mais individualmente para as crianças, né? Sobre a técnica Pomodoro, só fazendo um parênteses, eu mandei aí no chat um grupo de WhatsApp que a gente tem mantido a conversa desses webinars ativa e acesa entre os webinars, e a gente fez um workshop essa semana falando sobre metodologias ágeis aplicadas para a gestão e para os professores, tá? E lá a gente acabou criando uma arte da técnica Pomodoro. Se vocês quiserem, depois entrem nesse chat nesse grupo do WhatsApp que eu mandei, e eu mando lá para todo mundo, tá? Se quiser pegar lá. Mas é super fácil também de achar na internet. Tinha uma pergunta aqui para a Nadine. O PEI é um bom instrumento? Acompanho que o tema divide opiniões. É uma pergunta para você, Nadine, se o PEI é um bom instrumento. O PEI é fundamental, né? A gente tem que, é o que eu estava falando, planejamento é essencial. Eu não vou nem me repetir, porque acho que eu acabei respondendo um pouco dessa pergunta quando eu falei anteriormente sobre planejamento. Então, assim, por mais que divida, qual que é o grande problema do PEI? E o Doug foi meu parceiro em muitas dessas discussões a respeito do PEI. Qual que é o grande problema? É eu fazer o PEI e colocar na gaveta e não olhar mais para ele, ou olhar no fim do semestre, ou olhar no final do ano. Isso é um problema. Aí ele vira um instrumento inútil. O PEI tem que ser um instrumento vivo, orgânico, que a cada dia, a cada momento, você vai anotando tanto as conquistas quanto as dificuldades da criança, aquilo que você usou de atividade que surtiu efeito, aquilo que não surtiu efeito e por que não surtiu efeito, para ver se eu retomo mais para frente ou não. Então, assim, é fundamental a gente ter um planejamento, mas o planejamento ele não pode ser algo que eu faça e coloque na gaveta. Eu tenho que estar constantemente olhando para ele, revisitando e entendendo se eu estou chegando ou não naquele meu objetivo. Que daí, retomando a linha do que eu falei, ele é muito importante desde que eu crie essas checagens ao longo do caminho. Então, eu posso ir fazendo checagens, e muitas vezes eu tenho falado checagens, porque quando eu falo avaliação do nosso objetivo, se a gente atingiu ou não, todo mundo já pensa em prova, teste e tal, não é avaliação, mas eu preciso checar se o meu aluno está aprendendo e está chegando, e preciso sempre, principalmente quando a gente fala de educação especial, mas acho que como educação como um todo, mais importante do que o resultado, ele chegou no objetivo, é verificar a tendência daquele aluno. Esse aluno está numa tendência crescente, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo, ele está subindo, ótimo. Se a tendência dele é estacionária ou voltando para trás, eu tenho um problema. Eu posso tentar acelerar essa tendência para cima, mas se a tendência é ruim, aí sim eu tenho um grande problema. Então, acho que o PEI é fundamental, sim. O que não pode é ficar na gaveta. Nadine, posso contar uma história? Pode, lógico. Trata muito isso que você está falando. A gente estava fazendo uma formação de educadores numa escola e eu estava falando sobre o PEI. Um dos nossos encontros fala especificamente sobre... De novo, a gente está com pessoas de várias partes, cada lugar no Brasil chama de um jeito, né, gente? Então, PEI, PDI... As escolas de língua inglesa vão chamar de SSP, mas o importante é um planejamento para aquele aluno, não é obrigatório. Mas eu estou falando e explicando sobre isso. Fala, Léo. Eu ia pedir só para ter alguém com bastante barulho no microfone, eu ia pedir para desligarem os microfones para a gente conseguir ouvir. Doug, acho que é o seu que você andou, Doug. Acho que era. Pronto. Pronto, obrigado. E aí, eu estava explicando sobre a importância do PEI e falando sobre o que é o PEI, que muitos dos educadores não conheciam. E aí uma pessoa disse assim, mas eu sei de uma pessoa que faz exatamente isso que você está falando. Que traz essa experiência. E aí, o Doug, de novo, ele entrou por outro lado, entendeu? Doug, tem outro microfone seu aberto agora. Não, desculpa, gente. Perdão, gente, é que a internet caiu, eu voltei, aí
cagou tudo aqui. Perdão, já estou comportado de novo. Tá bom. Trabalha muito tempo com o Doug, então é assim, gente, ele é muito tecnológico. E aí ela começou a falar sobre uma pessoa, uma professora de muitos anos, e que dava aula na escola onde ela trabalhava, e tinha muitas turmas, só que ela tinha um caderno enorme, onde ela mantinha o nome de cada um dos alunos no alto da página, e no primeiro dia de aula ela já começava a anotar sobre aquele aluno. E ela ia anotando, entendeu? E aí ela ia vendo, aluno com dificuldade nisso aqui, aluno com facilidade nisso aqui, aluno andou nisso daqui, aluno não andou aqui. Prestar atenção. E ela ia mantendo isso o ano todo, no seu caderninho, fazendo exatamente o que a Nadine está falando, checando a cada aula, a cada encontro. E eu achei fantástico, porque às vezes a gente fala do PEI como algo novo, como algo moderno, que precisa ser no computador. E essa senhora dava aula há não sei quantos anos, entendeu? Tinha esse caderninho, era sempre, a moça me explicou que era um caderno daqueles de 150, porque ela dava várias turmas, e aí ela tinha divididinho as turmas, entendeu? Mas ela não deixava de saber alguma coisa sobre cada um desses alunos. E eu acho que isso, de certa forma, responde à pergunta do Rafael sobre os 25 alunos. Eu também estou dentro de sala de aula, eu também sei o que é ter várias turmas, o que é ter vários alunos, vários educadores com muitas necessidades específicas, mas se eu não souber um pouquinho de cada um desses meus alunos, eu não consigo fazer desse encontro uma coisa de troca, alguma coisa que a gente possa ter uma oportunidade de aprender e ensinar juntos. Então, eu acho que isso todos nós deveríamos usar. Eu fiquei maravilhada com essa imagem desse caderno. Para mim, ele a imagem do PEI passou a ser, para mim, a imagem desse caderno. Muito legal, boas colocações. Por favor, Doug, complemente. Desculpa, Léo, só para complementar, o PEI não é aquele documento enclausurado, enlatado, que querem empurrar no nosso pescoço. Porque o PEI ele pode ser um calhamaço de papéis que não tem a vida, e o cadernão da professora lá tem muito mais vida e muito mais riqueza do que isso. Então, quando a gente fala de planejamento de PEI, a gente fala de um instrumento que seja vivo e que funcione, né? Se é o cadernão, se é o PEI do governo, se é o PEI do estado, se é o PEI do município, ou se é o seu planejamento dentro das suas realidades, com tecnologia, sem tecnologia, no bloquinho, na mente, mas contanto que seja um lugar onde que seja vivo e que gere essa aprendizagem. Eu acho que é perfeito. E só fazer um comentário final. E a hora que o professor começa a olhar, e eu acho esse caminho incrível, o caminho da inclusão, trazendo para o contrário, né? Na hora que você começa a olhar para o teu aluno da inclusão, para o teu aluno da educação especial, para o teu aluno com transtorno de aprendizagem, e você vê que ele tem uma necessidade diferente, você começa a se preocupar com aquilo, com a forma como ele aprende, e conhecê-lo um pouco mais, que é o que a Cissa falou, né? Eu preciso conhecer meus alunos, eu estou ali o dia inteiro com eles e não conheço, né? Não sei uma especificidade de cada um deles. Olha que coisa maluca. Na hora que eu conheço cada um, eu entendo esse meu aluno da inclusão, eu entendo esse meu aluno com transtorno, com uma dificuldade, muda a minha forma de olhar como educador. E a partir do momento que muda a minha forma de olhar, ela muda para todos os meus alunos, para aqueles também ditos típicos, ou alunos que estão dentro de um padrão de normalidade. Eu começo a olhar para eles também de uma forma diferenciada, porque cada um de nós é completamente único, né? Então, assim, na realidade, todos ganham com esse processo, não só os alunos da inclusão. Tá? Só para complementar a Nadine, uma das minhas experiências mais legais é que eu também faço adaptação de material, né, para pessoas com deficiência, transtornos, síndromes, altas habilidades para educação. E aí quando você pensa naquele aluno, poxa, esse aluno tem uma dificuldade assim, e aí eu vou preparar esse conteúdo, esse material para alcançá-lo. E aí, quando eu dou esse material para esse aluno, o outro aluno que não tem essa necessidade, ele olha e fala assim, poxa, mas eu também aprendi com isso aí, eu quero também. Então, quando você pensa que a inclusão, né, mais do que nunca, quando a gente fala em inclusão, a gente fala para todo mundo. E aí a gente está pensando num aluno e a gente mira no sol, acerta na lua, nas estrelas, em quem a gente quer, em quem a gente não quer. Então, quando a gente tem essa aula com esse planejamento bem feitinho, pensando com carinho nessas expectativas do aluno, eu tenho um outro aluno que vai se beneficiar. E até aquele aluno que é o mais inteligentão da sala, que a gente achava que ele não precisa de nada, ele também começa a recorrer, não, isso aqui vai me ajudar também, eu quero.
e é uma experiência que eu tenho e para mim é sucesso garantido. Que legal. Pessoal, tristemente eu tenho de dizer que o nosso horário está chegando ao fim. Eu fico feliz demais de ver que eu não preciso fazer nada, que eu só fico aqui assistindo e aprendendo. É fantástico, porque a conversa fluiu muito, muito bem, muito gostosa mesmo. Queria pedir para que cada um de vocês, vou começar com o Bruno, que foi o último a se apresentar, fizesse considerações finais aí, por favor. Bom, Léo, primeiro queria agradecer, assim, é um tema muito interessante, porque a gente vem muito mais do lado de da parte terapêutica, e a gente vê que a terapia das crianças nessa idade, ela não está tão longe do aprendizado. Na verdade, eu acho que até nessa área de desenvolvimento cognitivo das crianças é difícil de separar a saúde do que a gente considera aprendizado tradicional, né? Só que essas crianças que têm as necessidades especiais vão precisar de um terapeuta que vai fazer esse trabalho, que muitas vezes acaba não sendo replicado na escola, infelizmente. Vocês estavam falando a questão de inclusão, é exatamente isso. A gente vê muita inclusão em crianças especiais em escolas tradicionais, que a inclusão está em deixar ela sozinha, separada, fora do processo, porque ela está no mundo dela. Inclusão é ter um modelo que funcione para todas as crianças. Eu acredito que essa visão do ensino personalizado, ele mostra que as crianças com necessidades especiais, elas podem sim estar no mesmo modelo que as crianças tradicionais, e que nem a Nadine, vocês estavam falando, dá para melhorar o ensino das crianças tradicionais com esse aprendizado novo. Eu acredito que a quarentena está trazendo, na área terapêutica, liberou a telemedicina, que eu acho que vai ser um avanço gigantesco para a área terapêutica geral, porque especialistas de cidades grandes vão poder ajudar crianças em lugares que têm mais vulnerabilidade social, que não teriam acesso a especialistas. E agora é torcer para a gente ter esses avanços no meio dessa crise, para ter uma duração uma duração longa que vá realmente ajudar a gente a quebrar essas barreiras e estigmas da educação e da saúde, para a gente ter um futuro melhor. Obrigado, Bruno. Doug, por favor, vamos fazer o caminho inverso do começo. Então, tá, eu quero agradecer mais uma vez esse momento de compartilhar. Eu sempre mais aprendo do que falo e sou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que eu quero terminar com a fala de que educação é para todos, já roubando a palavra da Cissa, que é excelente. Fazendo mexendo para todos. Se amiga, a gente tá junto sempre. Mas inclusão é para todos, é pensar em todo mundo, é pensar que nesse momento de isolamento social e pandemia, você tem pais que estão precisando de apoio, crianças que estão precisando de apoio, escolas precisando de apoio. Então eu quero deixar primeiro o meu abraço, meu carinho, porque eu também tive perdas nessa doença infeliz, e eu demorei aí uns 2 dias para levantar, e eu sei que muitos passam por isso, e eu sei que muitos não querem nem voltar às suas rotinas de aprendizagem, porque o clima ainda está muito difícil. Então eu deixo o meu abraço assim, caloroso, cheio das bênçãos do Papai do Céu a todos, e dizer que contem conosco, contem com a rede de apoio que vocês têm, dizer que inclusão é mais do que educação. Inclusão, ele está dentro de um abraço, dentro de um carinho, e dentro do dicionário, dentro das letras, dentro dos números, dentro dos gráficos. A inclusão atinge todo mundo. E se nesse momento a gente puder usar os valores de mentoria, de parceria, e que ninguém fica para trás, esse é o meu desejo para todos. Muito obrigado. Boa, Doug. Cissa, por favor. Maravilha, agradecer você, Léo, Nadine, pelo convite, agradecer as 60 pessoas que estiveram aqui conosco. Eu acho que isso é muito bom, é bom a gente ver crescendo o interesse pelo tema, eu acho que isso já demonstra uma mudança aí muito grande. E aproveitando que o Doug já falou que é para todos e que ninguém fica para trás, eu queria me colocar à disposição, porque eu acho que a gente está num momento de muita dificuldade. Eu estou vendo que aqui a gente tem educadores, a gente tem pais, óbvio que a gente não conseguiu falar com todo mundo, mas qualquer um, ou se vocês quiserem passar para outra pessoa que quiserem acessar o Para Todos, acessar a gente, eu coloquei no chat o meu e-mail, a Flávia, minha sócia, também colocou o e-mail dela,
e a gente está à disposição para pensar junto, para ajudar nesse momento, ou para simplesmente ouvir, ou para aprender também. E, enfim, é um período muito difícil para todos nós, e eu queria me colocar à disposição nesse momento. Obrigada. Adine. Também queria, a primeira coisa, agradecer o Léo, enfim, por fazer esse convite, por organizar tudo isso, Cissa, Doug e Bruno estarem aqui com a gente, né, dividindo esse espaço. E como a Cissa e o Doug já falaram, a educação é para todos, mas mais do que isso, eu queria também lembrar que assim, esse é o momento em que a gente está olhando para um problema. E toda vez que a gente olha para um problema, para uma dificuldade, a gente pode olhar como que chato, que triste, coitado de mim, ou como uma oportunidade de eu repensar e fazer diferente. E que a gente consiga encarar esse momento como uma grande oportunidade para a gente repensar algumas coisas que a gente vem fazendo e que a gente possa sair desse momento com a educação minimamente revisitada e que a gente já entre nesse processo de incluir todo mundo, de olhar para todos e trazer realmente isso como oportunidade. E eu acho que o que a gente teve aqui hoje foi uma coisa muito bacana e que é muito esse caminho, que é colaboração pela troca de conhecimentos, pela troca do que cada um já vivenciou e como a gente conseguiu endereçar algumas questões e a gente pode se aproveitar desse conhecimento comum para que isso aconteça de uma forma mais rápida e mais eficiente. Muito obrigada a todos, assim. Legal, eu queria agradecer também a todo mundo. Como disse a Cissa, foram 60 e poucas pessoas que entraram na sala e foi super legal. Cissa, Nadine, Bruno, Doug, obrigado, foi inestimável, assim, foi fantástico o conhecimento que vocês compartilharam com a gente. Eu gosto sempre de tentar sentir qual foi a nossa espinha dorsal nessas conversas e não poderia ter sido diferente. Eu acho que uma das coisas que eu tenho ouvido sempre nesses 10 webinars e 7 ou 8 workshops que a gente tem feito com as escolas nesses últimos 40, 50 dias aí, e hoje não podia ser diferente, a gente respirou empatia aqui. Eu acho que esse é o melhor dos mundos quando a gente fala sobre qualquer tipo de relacionamento, mas, obviamente, quando a gente fala de educação inclusiva, me parece que talvez o primeiro grande passo, né? Você tentar sentir, enxergar, se colocar do ponto de vista da outra pessoa, quando a gente quer, a gente consegue. Outra coisa que virou uma tradição pessoal, em cada um desses webinars eu me despedi de um jeito diferente. No primeiro eu fiz namastê, já que a gente não pode dar mão para ninguém, e eu gosto muito do significado. Mas eu também já me despedi como a Mulher Maravilha, já me despedi como em Wakanda, e eu acho que hoje uma boa despedida, inspirada na Cissa, que agora há pouquinho fez isso, talvez seja a gente se despedir assim, em silêncio. Muito obrigado.